Olá, meu nome é Larissa Carvalho, sou estudante de Engenharia de Materiais da UFRPE e hoje eu estou gravando uma prática que faz parte da disciplina de Reologia de Polímeros, que é ministrada pelo professor Rogério Leite. Então, nesse trabalho, eu comparo o comportamento reológico de dois fluidos domésticos. Um, que é a glicerina, bidestilada da marca Nidis. Ela é bem fácil de encontrar em toda a farmácia e é bem baratinha, mais ou menos uns R$ 8. Ela é um fluido considerado newtoniano, ou seja, cuja viscosidade ela é constante, independente do cisalhamento. E o creme dental também, que eu usei para comparação, só que eu já fiz a prática, já foi gravada, então eu já usei as 3 bisnagas que eu comprei. Eu usei o creme dental da marca Even, aqueles bem simplesinhos mesmo, de hortelã. E esse creme dental ele é considerado um fluido não newtoniano, com um comportamento que a gente sabe que é muito mais complexo do que um fluido newtoniano. E ele inclui pseudoplasticidade, tixotropia, né, tensão de escoamento e vicoelasticidade. Eu escolhi a glicerina por ser um fluido newtoniano de referência mais acessível, né? Então, como eu falei, ela foi bem baratinha, assim, considerando o valor R$ 8 na farmácia. E a gente encontra a viscosidade dela tabelada na literatura. Então, a gente consegue comparar, né? Permite comparar os resultados experimentais com os valores conhecidos, né? Então, a gente consegue ter uma margem de erro aí calcular. Já o creme dental, ele foi escolhido justamente por reunir em um único produto, né, que é de fácil acesso em casa, 4 comportamentos não newtonianos simultâneos, né? Então, a gente vai tentar demonstrar isso na prática e analisar se realmente tem esses 4 comportamentos. Então, para medir a viscosidade, eu utilizei 2 métodos. Um foi o método da esfera cadente, que ela é baseada na lei de Stokes, e eu usei ela basicamente focada mais na glicerina, para a gente poder calcular a viscosidade e também a gente conseguir ver o visual, tanto da esfera, que foi utilizada uma bolinha de gude, né, que eu vou colocar aqui na foto. E também a gente colocou, eu resolvi fazer outro método, que é o método do plano inclinado, onde eu botei tanto a glicerina quanto a parte de dente lado a lado e fui comparando, né, inclinando para ver o comportamento de ambos. Mas vamos lá, vamos observar os experimentos.
Então, como vocês observaram no vídeo, né, do experimento prático, a gente consegue ver uma diferença bem gritante, né, entre a glicerina e a pasta de dente. Então, analisando agora os resultados, depois da gente calcular a densidade, né, a massa, pesar, eu vou até colocar aqui a foto do peso da bolinha de gude, né? Tudo detalhado está no relatório. Então, analisando agora os resultados, começando pela glicerina, eu utilizei o método, né, como eu já falei, da esfera cadente com uma bolinha de gude, que foi essa daqui, certo? Ela tem um diâmetro que a gente mediu de 15 milímetros e a massa de 8,1 gramas, que eu pesei na colher. Eu pesei tanto na colher medidora, que é uma colher balança, quanto na balança de cozinha e deu o mesmo valor, 8,1 gramas. Por que eu fiz isso, né? Porque a densidade, quando eu calculei, ela deu um valor bem diferente em relação à literatura que a gente esperava de uma bolinha de gude. Mas aí, pesquisando, eu percebi que isso pode ser exatamente porque esse vidro ele é um pouco diferente, como a gente pode ver, ele é colorido, ele tem pigmentos. Então, isso acaba influenciando no peso dele, né, na densidade real dele. Então, provavelmente foi por isso, porque imprecisão na medida do diâmetro, eu acredito que não, porque eu medi realmente mais de uma vez, usei até o paquímetro para poder medir, e realmente deu 15 milímetros. A velocidade terminal calculada, ela foi de 1,31 metros por segundo, e pela lei de Stokes, a gente obteve uma viscosidade de 327,9 milipascal. O valor tabelado para a glicerina pura, a 25 graus Celsius, que foi a temperatura que estava quando eu fiz o experimento, é de 934 milipascal. Então, a gente vê uma diferença bem drástica, um erro aí de praticamente, que eu calculei, de 64,9%. É um erro bem elevado, né? Mas, pesquisando, eu vi que tem uma explicação científica, né? O número de Reynolds calculado, ele foi de 64,7, que é muito acima do limite de validade da lei de Stokes, que tem a resistência menor do que 1. Então, isso indica um regime turbulento e não laminar durante a queda da bolinha de gude. Isso aconteceu porque a distância da medição foi de apenas 2 centímetros, né? Ela foi insuficiente para a bolinha atingir a velocidade terminal verdadeira. E o diâmetro de 15 milímetros, ele é grande demais para o corpo utilizado. Então, para a gente realizar experimentos mais precisos, seria necessário uma esfera de diâmetro menor, como 2 a 3 milímetros, então bem menorzinha do que essa, e uma coluna de fluido mais longa. Né? Mas, apesar dessa divergência toda nos resultados, a glicerina, ela confirma qualitativamente o comportamento newtoniano em todos os outros ensaios realizados, né? Então, a gente consegue observar bem isso. Analisando no plano inclinado, a glicerina ela começou a escorrer com apenas 7,44 graus de inclinação. Enquanto o creme dental, né, como a gente pôde ver no vídeo, ele só começou a se mover bem pouquinho a 72,7 graus. Então, foi quase que na vertical. E também a 30 graus, quando a gente deixou, né, fixo a 30 graus por 60 segundos, a glicerina ela percorreu 34 centímetros na tábua, como a gente viu no vídeo, né? Enquanto o creme dental, ele ficou praticamente imóvel, ele não saiu do lugar, né? E também, quando a gente inverteu a superfície, né, colocou de cabeça para baixo, a glicerina ela caiu imediatamente e o creme, ele manteve a forma.
ele não saiu do lugar mesmo de cabeça para baixo. Então, isso é uma comprovação direta do yield stress. E também a gente pode ver, quando a gente pegou 2 palitos e esticou a parte de dente, a gente consegue ver a formação da teia, né? E aí a gente consegue confirmar também a viscoelasticidade, né, do fluido. Com isso, a gente chega à conclusão que o creme dental ele é simultaneamente pseudoplástico, viscoelástico, tixotrópico e contenção de escoamento. Então, são 4 fenômenos identificados com métodos simples em casa, né, com materiais de fácil acesso e que a gente consegue obter resultados conclusivos, né, em relação ao fluido newtoniano e não newtoniano. Esse experimento que a gente fez aqui na disciplina de reologia, né, ele foi bem produtivo, onde a gente conseguiu demonstrar com materiais simples do cotidiano, né, que a gente encontra em farmácia, né, como a glicerina e a pasta de dente, que são baratos, e a maioria das vezes a gente já tem em casa, e a gente consegue observar que eles têm comportamentos reológicos completamente diferentes, né? E é bem rico de ver, a gente consegue ver visualmente, né? Não só nos cálculos, né? É bem detalhado. E aí é um ponto importante, né, para a disciplina, onde a gente observa que a reologia, ela nos dá ferramentas para entender, medir e aplicar essas diferenças na indústria alimentícia, farmacêutica, cosméticas, de polímeros, né, entre várias outras. E agradeço a atenção de todos.